vos dou. Então ele está falando que existe um novo mandamento, mas que não existe uma vida sem mandamento. E então o que traz ordem é a obediência a leis. Então, se a gente pudesse pensar humanamente falando, embora o reino de Deus está infinitamente maior do que o reino humano, mas se todo mundo obedecesse ao pé da letra todas as leis, existia menos caos. Vamos pensar no trânsito. Se todo mundo obedecesse às leis de trânsito, o trânsito era um trânsito melhor, sim ou não? Então, a ordem, ela vem de acordo com a obediência a leis. Então, dentro do reino de Deus, como é que Deus vem colocando todas as coisas no lugar? Ele vem enquadrando os seus súditos, ou os seus filhos, ou os participantes do seu reino, dentro de uma lei, que é uma lei boa. Deus nunca vai pedir para você deixar de fazer algo, simplesmente porque Ele quer te privar de algo. Ele sempre vai te pedir para que você não faça algo, porque Ele está te livrando de você mesmo e das consequências desse algo. Então, a realidade das leis de Deus é trazer paz, é trazer justiça, é trazer alegria. É nisso que está relacionado o reino de Deus. É por isso que o texto vai dizer: o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito do Senhor. Então a gente começa a entender algumas coisas relacionadas a esse reino. Então eu preciso me submeter a esse governo. Agora, a grande verdade é que o homem tentou de todas as formas fazer isso, sem sucesso. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu seguir à risca nenhuma das leis, na verdade. Se a gente pegar os 10 mandamentos, se a gente for debater os 10 mandamentos aqui hoje, nenhum de nós se enquadra perfeitamente só nos 10 mandamentos. E na época judaica, esses 10 mandamentos, eles se desdobravam em outras 526 leis. Agora imagina, se o homem consegue viver isso. Então, não conseguindo viver isso, o homem, com a sua própria força, com o seu próprio interesse, com a sua própria convicção, com o seu próprio intelecto, o Senhor estabelece uma lei, mas envia sobre nós o seu Espírito, e através do Espírito nós somos capacitados a estar dentro dessa lei, dentro dessa ordem, para vivermos então uma reconstrução da minha vida. E tudo aquilo que o pecado e tudo aquilo que essa cultura e cosmovisão mundana tirou do lugar, o reino de Deus, o Evangelho e o Espírito Santo vai trazendo de volta para o lugar. Então qual é o nosso processo de maturidade? É o nosso processo de ser convencido pela palavra e pelo Espírito que precisamos nos enquadrar às leis de Deus, para que Ele coloque a nossa vida no lugar, para que possamos experimentar de maneira plena e genuína a paz, a alegria, a justiça, o amor e todas as coisas que são os nossos direitos como cidadãos do reino de Deus. E aí muitas vezes a gente percebe que mas eu estou na igreja e parece que a minha vida está uma confusão. Mas eu estou buscando a Deus, mas parece que isso não dá certo. A pergunta não é se você vai para a igreja, a pergunta não é se você tem uma Bíblia, a pergunta não é se você está tentando ser bonzinho, a pergunta é se você está vivendo o processo de cidadania do reino. Você nasceu de novo? E se nasceu de novo, como está o seu nível de maturidade? Você está sendo convencido pela palavra e pelo Espírito de mudanças radicais que você tem que fazer na sua vida, que são essas mudanças que vão proporcionar uma vida de qualidade na presença de Deus? Então nós não podemos colocar na conta de Deus aquilo que precisa estar na nossa conta, porque aquilo que está na conta de Deus já foi resolvido. Ele já fez, Ele já assinou o cheque, já pagou o preço, falou: agora vocês são livres. Agora, a partir daqui, vocês precisam desejar viver essa vida de liberdade. E como é que vocês vão usar a liberdade de vocês também está completamente relacionada ao estilo e qualidade de vida que vocês terão, não só aqui, mas também na eternidade. Então é basicamente isso, um resumo para a gente entender sobre cidadania. Agora a pergunta que a gente precisa fazer é: como vivem os cidadãos do reino? Ou como deveriam viver? E aí eu separei 2 textos que, de tantos outros que a gente poderia ler aqui, que gera em nós um confronto, e a gente precisa ser confrontado. Sem confronto a gente não muda, sem confronto a gente acha que está tudo bem, né? Alguém vai dizer que a palavra, o Evangelho, ele tem 2 funções. Ele tem a função de consolar os atribulados e de atribular os consolados. Então quando você está muito aflito, o Evangelho vem e te acalma. Mas quando você está muito tranquilo, achando que está tudo certo, o Evangelho vem e te dá uma sacudida, que é para você falar: cara, eu preciso amadurecer, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma atitude nesse sentido. Se eu não mudar isso aqui, eu não vou experimentar em Deus tudo aquilo que Ele tem preparado para mim. Quem está comigo diz amém? Primeiro texto, Filipenses capítulo 2, versículo 15.
Em Filipenses capítulo 2 versículo 15, na verdade o capítulo 2 de Filipenses é um capítulo muito rico, é uma palavra que Paulo está falando para aquela igreja, a igreja de Filipos, e para mim um dos textos assim, que eu mais gosto na Bíblia, desde muito cedo, desde a primeira vez que eu li esse texto eu me apaixonei por ele. E o versículo 15, ele dá uma diretriz, e ele lembra essas pessoas como é que vivem os cidadãos do reino. Ei, peraí, vocês fazem parte desse reino, então existe um modelo de vida consequente desse reino. E aí ele vai dizer: para que sejais inocentes e inofensivos, filhos de Deus, sem repreensão, no meio de uma nação corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo, ou como luzeiros no mundo. Ele está dizendo: olha, vocês precisam fazer a diferença. Se você é um cidadão do reino de Deus, precisa existir algo que vai distinguir você das demais pessoas que não fazem parte desse reino. Nós não estamos falando propriamente de usos e costumes, da roupa que você tem que vestir, ou da maneira que você tem que falar. Isso tudo é consequência de uma mudança que nós vivemos aqui dentro. Se você tentar mudar por fora para depois mudar por dentro, isso nunca vai dar certo. Você vai se frustrar, vai ficar chateado com Jesus e com as pessoas. Primeiro a gente muda por dentro, e consequentemente nós vamos mudando pelo lado de fora. E ele está dizendo: vocês precisam fazer a diferença. Um outro texto, agora o próprio Senhor Jesus dizendo, Mateus capítulo 5 versículo 13, o próprio Senhor Jesus dizendo: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de se salgar? Para nada mais é bom, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Ele está dizendo o quê? Cidadãos dos céus, vocês são como o sal da terra. E o que o sal faz? O sal serve para salgar, dar sabor. Você pode pegar qualquer comida, por mais apetitosa que seja, se ela não tiver sal, ela não vai ficar tão boa assim. Ele está dizendo que se nós fazemos parte do reino, nós precisamos trazer sabor para esse mundo. Só que mais do que isso, naquele tempo o sal também era usado para poder manter a qualidade de algum alimento, tipo uma carne. Não tinha geladeira, não tinha refrigeração, então eles salgavam aquela carne para que ela não apodrecesse. E aqui também Jesus está falando: ei, você é responsável por trazer de volta a qualidade da vida e da raça humana, para preservar a qualidade da vida e da raça humana. Ele está dizendo: vocês são o sal da terra. Ele está dizendo o seguinte: olha, e se esse sal perder o sabor, do que ele vai servir, se ele só serve para salgar? Você já pensou num objetivo para o sal, além de salgar? Do que vai servir, se ele é feito só para isso? Então ele vai ser lançado fora e vai ser pisado. E ele continua: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Então ele está dizendo: ei, cidadãos do reino, vocês são sal e vocês são luz. E mais uma vez, dentro de tantos contextos que poderia dizer, ele está dizendo: vocês precisam fazer a diferença aonde quer que vocês estejam. E quando eu estou falando sobre isso, eu não estou falando sobre uma obrigatoriedade, eu estou falando sobre uma consequência. Porque se eu assumo isso como obrigatoriedade, eu começo a querer forçar, sabe, querer ser o diferentão, ser o crentão, ser o bonzão, sabe, se esforçar para ser muito religioso. Isso não vai funcionar, não vai rolar, isso vai expelir as pessoas. Mas quando eu faço parte do reino, que eu nasci de novo e que eu sou amadurecido, consequentemente a minha vida faz a diferença na vida de alguém. Você já ouviu alguém falar assim: eu quero te agradecer porque você fez a diferença na minha vida? Ou às vezes até sem perceber, alguém fala assim: nossa, ficar perto de você me faz bem, eu sinto algo diferente. Alguém pode até chegar e dizer: tem uma energia diferente em você, porque tem gente que não entende que é a presença do Senhor sobre nós, que nos faz cidadãos do reino. Ele fala: tem uma energia diferente. Amém, que seja, da forma que ele entender. Existe algo em mim que faz a diferença na vida das pessoas. Agora o que não dá é para a gente viver aquela vida como a gente escuta por aí: nossa, eu não faço negócio com crente,
Nossa, tem um crente lá no meu trabalho que ninguém aguenta ele. Nossa, eu vi um crente ali que não sei o que. É óbvio que eu sei, e nós sabemos que nem todo mundo que é crente e diz crente faz parte do reino de Deus. Mas se nós fazemos parte do reino de Deus, nós precisamos viver uma vida em Deus e no Espírito, para se enquadrar nos padrões do reino, e isso nos fará e nos permitirá ser a diferença nesse mundo. É disso que os textos estão falando. Eu poderia trazer tantos outros textos aqui, mas a gente não vai poder fazer isso, não dá para falar sobre isso em um único culto, então a gente precisa avançar. Mas aí eu trouxe algumas anotações aqui para a gente pensar sobre os cidadãos do reino. E aí a partir daqui a gente vai afunilando algumas coisas, mas hoje a gente vai dar um olhar panorâmico, um olhar de modo geral a respeito do reino e dos cidadãos do reino. E qual é a ideia disso? A ideia disso é entender onde a gente está, e desde o início de tudo, é a gente avaliar a nossa própria vida. A gente não vem aqui para ficar avaliando a vida do outro, a gente não vem aqui, não, a gente vem aqui para nos avaliar e falar, poxa, onde eu estou nisso tudo? Eu nasci de novo, faço parte desse reino? Não nasci, mas que nível de maturidade eu tenho? Eu deixei de amadurecer? Ou não, eu amadureci, mas agora eu estou regredindo, eu estou apostatando, eu estou quase desviando, porque eu não tenho mais convicção nessas coisas. Onde eu estou? E o certo é que para cada problema existente, Deus tem uma resposta, Deus tem uma direção e Deus tem uma solução. E é para isso que Ele nos trouxe aqui hoje, nessa noite, para nos dar uma direção, e existe uma direção da parte de Deus para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Então o reino de Deus, ele tem uma cultura peculiar, e a primeira coisa que nós precisamos entender é que existe uma distinção entre o reino de Deus e o império das trevas. A gente já falou sobre isso, a gente já leu sobre isso, e a gente entende isso. Então existe uma distinção, uma separação. Não quer dizer automaticamente que eu não vou viver mais nesse mundo, porque tem gente que vai para a igreja e acha que ele tem que se isolar de todo mundo, entrar para dentro do quarto, ficar o tempo todo comendo pão e água, jejuando o tempo todo e virar um anjo aqui na terra. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando que nós continuaremos vivendo aqui, mas numa contracultura. A gente continua vivendo aqui, mas numa contramão. A gente continua vivendo aqui, mas nós não estamos submetidos à cultura do império atual. Nós estamos submetidos à cultura do reino de Deus que há de vir. Então, como a gente já estudou aqui, o reino vai vir de maneira plena. E enquanto ele não vem, nós já somos parte desse reino aqui através do Espírito de Deus, o Espírito eterno de Deus que habita dentro de nós. E se habita dentro de nós, porque tem que habitar. Se não habita ainda, aí volta tudo e eu estou dando aqui um caminho. Então o reino de Deus tem uma cultura peculiar, que é muito diferente dessa cultura do império, da cosmovisão deste mundo. Por exemplo, o mundo valoriza-se o individualismo. No mundo valoriza-se o individualismo. No mundo valoriza-se o egoísmo. No mundo valoriza-se o egocentrismo. No mundo valoriza-se a avareza, a idolatria e os modismos. Tudo isso aqui é extremamente natural no mundo, você não precisa se esforçar. Se você falar assim, deixa a vida me levar, é isso que a gente vai viver. Sim ou não? Porque o mundo, a cultura do mundo é exatamente isso. Já o reino de Deus valoriza-se o amor, o altruísmo, a justiça, a verdade, a fidelidade, as coisas espirituais e eternas. Você percebe que são coisas completamente diferentes, distintas, que estão separadas, e que a gente pode estar pisando nesse mundo, ainda no governo do império das trevas, porém desfrutando de uma cultura que é celestial, na contracultura do mundo. E o melhor é que a Bíblia vai falar assim, contra essas coisas não há lei. Então essas coisas, nós somos livres para fazer essas coisas, até que em algum momento possa acontecer, não sei, no nosso país, graças a Deus não existe, de sermos perseguidos, por vivermos a cultura. E quando eu digo perseguidos, não no nível que vivemos hoje, porque essa perseguição que a gente vive hoje, ela é mamão com açúcar, mas eu falo no nível em que a igreja perseguida de fato vive em vários lugares do mundo. E aí
é que de fato vai mostrar se nós fazemos parte do reino de Deus ou se nós estamos submetidos ao império das trevas. Olha só, no mundo, ou nessa cosmovisão do mundo, uma pessoa quer sobrepor-se, aparecer mais do que os outros, para levar vantagem em tudo sobre o seu semelhante. É ou não é assim? No reino de Deus, os súditos são guiados a nada fazer por contenda ou vanglória, mas por humildade, considerando o outro superior a si mesmo. Isso aqui tudo está na Bíblia. Eu não vou trazer todos os textos para a gente conseguir avançar. No reino de Deus, o coletivo é mais importante do que o individual. E se você não gosta de viver em comunidade, tem alguma coisa errada com a sua cidadania. Cada cidadão do reino trabalha para promover coletivamente o amor, a justiça, a verdade, a liberdade, as leis de Deus aqui na terra, e em prol do bem e de toda a humanidade. No mundo, se um bater, o outro revida. No mundo, se alguém for prejudicado, a vingança não vai ficar assim. Me bateu, agora vai tomar. Em alguns momentos a gente até ora e fala: Deus, não deixa assim, pega ele, Senhor. Alguns fazem até da oração uma macumba gospel. Misericórdia. No reino de Deus, cada um é desafiado a dar a outra face ao que fere, e não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. O Senhor disse: se alguém bater de um lado da sua face, ofereça a ele a outra. Se alguém pedir para que você ande uma milha, ande com ele. O Senhor está falando: faça mais do que o esperado, surpreenda, mostre para essas pessoas que o mundo não é o seu lugar e que você é um cidadão celestial, e o que rege a sua vida são as leis do eterno e não as leis passageiras dessa terra. No mundo as pessoas amam apenas quem as ama. No reino de Deus, as pessoas recebem graça para amar seus inimigos, bendizer os que lhe maldizem, fazer o bem a quem as odeia, orar pelos que as maltratam e as perseguem. Alguém está dizendo: poxa, pastor, esse negócio é difícil, hein? Não é difícil, gente, já falei sobre isso aqui. Não é difícil, é impossível. E como que a gente consegue? Através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E se eu não consigo, é porque falta um pouquinho mais do Espírito em mim. É porque falta um pouquinho mais de consciência na sua palavra. É porque talvez eu nasci, mas não amadureci. Ou talvez nem nasci. Mas o caminho está aqui, ele está exposto. E alguém está dizendo: você é não o que diz, você é o que faz. Você é não o que pensa, você é o que é. E por mais que a gente consiga enganar, nós sabemos quem somos, nós sabemos o que carregamos no fundo do nosso coração, nós sabemos o que rege a nossa vida, e nós sabemos quem é o nosso rei, se é Deus ou não. Nós sabemos. No reino de Deus, as pessoas recebem graça para fazer aquilo que não conseguem, mas desejam. No reino de Deus, o Espírito Santo é quem os capacita a serem pessoas celestiais, ainda que pisando em um império de trevas. Para viver como cidadão do reino de Deus, não basta confessar a Cristo e ser membro de uma igreja. É necessário falar a língua de Deus, vivendo de acordo com as leis e os valores da cultura desse reino espiritual e eterno. Simples assim.
E aí a gente falando sobre toda aquela, eu acho que a última e a penúltima ministração, ela é muito legal porque ela traz uma perspectiva diferente, né? Eu não sei vocês, mas a minha mente ela é muito cinematográfica. Enquanto eu estou lendo, eu vou criando um filme na minha cabeça e eu começo a imaginar a cidade, a Nova Jerusalém descendo com o trono de Deus e o governo de Deus sendo estabelecido na terra, e toda aquela questão de trovões e relâmpagos, e eu fico enxergando aquilo na minha mente, eu fico vendo e falo, aquilo é maravilhoso, e todo o joelho se dobrando, e toda a língua confessando, todos os reinos se prostrando ao reino de Deus, e a terra agora experimentando um governo que de fato é justo, que de fato é reto, que de fato é digno, todas as coisas voltando para o lugar, tudo que estava fora do lugar pela concupiscência e o pecado humano, agora tudo voltando para o lugar, tudo se reconfigurando, os relacionamentos, a natureza, a criação, todas as coisas ficando perfeitamente belas como eram para ser desde o Gênesis. Eu fico olhando aquilo tudo dizendo, uau, que isso é maravilhoso. Mas automaticamente eu fico refletindo sobre, poxa, eu só posso ser um cidadão da Nova Jerusalém quando ela se estabelecer, se eu de fato for um cidadão aqui. A chance da gente comprar o ingresso para entrar na Nova Jerusalém é hoje, porque depois que Jesus voltar, os ingressos acabaram. E qual é o ingresso para entrar na Nova Jerusalém? O novo nascimento. E aí, por mais que eu estou usando esse termo simbólico de ingresso, o ingresso sou eu. Então vai passar um leitor de QR Code em mim. É novo nascido? É nova criatura? Pé. Não. Plip. Passa. Não sei se vai ser assim, mas é como a minha mente trabalha. Eu só preciso entender que se eu quero viver a eternidade reinando com Cristo, no seu trono e seu governo, eu preciso reinar com Cristo, hoje, no meio do império das trevas. E aí nós precisamos entender qual é a cultura que rege a nossa vida. Ah, mas eu fiz porque o fulano fez. Ah, eu sou assim porque é assim. Ah, porque às vezes a gente faz o que é bom e é prejudicado, e é para ser prejudicado mesmo, é para sofrer por Jesus mesmo. E é maravilhoso poder sofrer por Ele, porque nada do que eu fizer paga aquilo que Ele fez por mim, e nenhum sofrimento que eu tiver por Ele paga o que Ele já teve por mim antes. E olha que eu nem merecia, e Ele merece tudo. Então não tem nada que eu faça que chegar aos pés daquilo que Ele fez por mim. Então, mas eu fiz o que é certo e fui injustiçado. Ei, você foi injustiçado de acordo com os padrões e parâmetros culturais desse império, mas de acordo com o lugar de onde nós somos, nós sempre seremos justificados, e justiça através daquilo que Cristo é nas nossas vidas, e ponto final. Ou a gente ou a nossa mente está nas coisas que são do alto, ou a gente vai ficar preso nas coisas que são aqui da terra, e vai ficar com as coisas que são da terra quando Jesus voltar. É assim que funciona. E quem é o nosso modelo, padrão, referencial, para onde nós devemos olhar? Jesus. Eu não estou aqui também arrancando de nós a responsabilidade de sermos referência uns para os outros, porque isso também é antibíblico. Nós devemos sim, a cada dia, ter uma postura em que nós possamos falar como Paulo disse: ei, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas, de ordem geral, quem é o protótipo? Quem é o modelo? Quem é a forma? Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Eu falo muito sobre esse texto, eu gosto muito dele. Em paralelo com Romanos 12, 2, nós vamos entender de que forma que a gente está saindo, para qual forma que a gente está entrando. No Romanos 12, 2 está falando, não conformeis, está dizendo, sai da forma. Romanos 8, 29 está falando, conforme, está falando, entra na forma. Então ele está dizendo, sai da forma do mundo e entra na forma de Jesus. É bem legal porque o problema da humanidade é exatamente esse. Adão, representante legal da humanidade, ele falhou. E por ele ter falhado, automaticamente todo ser humano, após ele, todos eles já nasceram com a marca do pecado. É como se fosse uma forma, literalmente, é disso que a gente está falando. Pensa numa forma de bolo. Se você colocar a massa de bolo lá dentro e fez o bolo, tirou o bolo, ele vai sair exatamente conforme, não é? Exatamente igual a forma. Mas se essa forma cai no chão e amassa, como que vai sair o bolo? Amassado.
Então, da mesma forma que Adão pecou, ele era a forma, e todo homem após Adão agora saiu com defeito de fábrica, com pecado na sua natureza. Aí Jesus vem, a Bíblia chama Jesus do novo Adão, e a Bíblia vai dizer que da mesma forma que o pecado entrou na humanidade através de um homem, também a humanidade foi liberta por conta de um homem, que é o segundo Adão, que é Jesus, quando ele veio e morre por nós. E então ele traz uma nova forma. Qual é essa forma? A cruz. E essa forma é perfeita, e todo mundo que nasce de novo através de Cristo, ele volta a ser perfeito como deveria ser desde Adão. Não dá para explicar tudo, mas é basicamente assim, e depois a gente aprofunda um pouco mais. Então Romanos 8:29 diz: para quem ele conheceu antes, ou que antemão vos conheceu, está falando que Cristo conheceu a gente desde a eternidade, ele também os predestinou, ele também escolheu para um propósito, para serem conformes à imagem do seu Filho, para que sejam conformes, ou na forma do seu Filho, Jesus. A cruz de Cristo, a vida de Cristo, a caminhada de Cristo, a essência de Cristo deve ser o nosso maior objetivo de referência. Se eu quero amadurecer, eu preciso me tornar parecido com Jesus. Qual é o nosso objetivo? Nós precisamos nos tornar parecido com Jesus. E lembra que a salvação não tem um fim em si mesma. Jesus não veio só para nos salvar. Jesus, além de nos salvar, ele veio para nos ensinar um estilo de vida guiado pelo poder do Espírito Santo. E então Jesus agora é nosso modelo referencial. E aí o texto termina dizendo, Paulo dizendo, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. O que é primogênito? O primeiro de muitos. Unigênito único, primogênito, o primeiro de muitos. Agora ele deixa de ser unigênito, que era o único filho, e ele abre a porta da paternidade e diz: agora todo mundo que nascer de novo e que for parecido comigo se torna filho também. Então eu vou ser o primeiro de muitos. É como se fosse algo feito em série. Ele é o protótipo, e todos os outros sendo iguais a ele. Então Jesus é o modelo, Jesus é o padrão. E aí o que nós podemos observar na vida de Jesus? Não dá para falar de Jesus em 5 minutos, mas nós vamos observar na vida de Jesus um alto nível e padrão de santificação. Santificação. A Bíblia tem uma das doutrinas bíblicas, que é a doutrina da perfeição. E muita gente fala: não, perfeito só Deus. Ah não, eu não sou perfeito, e tudo bem. Mas santificação é a luta contínua pela perfeição, e não uma luta com o seu próprio braço, ou com o seu próprio punho, ou com a sua própria religiosidade. É o Espírito Santo gerando em você vida de Deus. O mesmo Espírito que estava em Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou Ele dentre os mortos, é o mesmo Espírito que Ele colocou para habitar dentro de mim e dentro de você. O evangelho que me alcança e não me transforma não é o evangelho de Jesus. O evangelho que tem poder de me salvar, mas não tem o poder de transformar minhas práticas, então esse não é o evangelho que eu acredito. O evangelho de Deus é forte o suficiente não só de me salvar, ele é forte o suficiente de me tornar parecido com Jesus. Então o nosso objetivo é viver o que Jesus viveu, e Jesus tem um alto nível de santificação, de separação, de pisar na lama e não sujar as suas vestes, de estar no meio do pecado e não se corromper, de estar no meio de uma geração pecaminosa, mas ser a luz do mundo, ser o sal da terra, ser o luzeiro que resplandece no meio de uma geração corrupta e perversa. Esse é o nosso objetivo como cristãos, como irmãos, como igreja, como cidadãos do reino. E se não estamos fazendo isso, tem alguma coisa errada comigo, ou tem alguma coisa errada com você. Não é sobre o que eu acho, o que eu penso, o que eu falo, é sobre o que as pessoas estão dizendo sobre mim. E alguém vai dizer: não, não importa o que as pessoas falam de você. Sim e não. Se o que as pessoas falam de você está te tirando do propósito, entra no ouvido e sai do outro. Mas se o que as pessoas estão falando de você revela a falta de igualdade com a natureza de Cristo, isso para nós deve ser algum tipo de alerta, e a gente precisa ficar atento quanto a isso. Outra coisa, Jesus tinha uma vida de oração. Jesus, sendo Deus, homem, cheio do Espírito, ele desenvolve uma vida de oração, porque ele sabe que sem oração ele não conseguiria vencer. Ele passa 40 dias e 40 noites jejuando, orando, se consagrando, enquanto ele tem o primeiro embate, a primeira guerra cara a cara com o inimigo.
E a gente pensa, não, isso para Jesus foi fácil. Não foi. Jesus também estava em natureza humana e carnal. Jesus também tinha emoções, sentimentos e fraquezas. E então de repente ele tem essa guerra, mas ele vence tudo pelo poder da palavra e pela fortaleza de oração que ele tinha na vida dele. Jesus tinha uma vida constante de evangelização. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Todas as vezes que Jesus chegava numa cidade, ele fazia uma única coisa: ele corria para a sinagoga e ele começava a pregar o evangelho. E ele começa a dizer: o Espírito do Senhor me ungiu, Ele está sobre mim, me ungiu para pregar a boa nova aos perdidos, aos cativos. E ele começa a dizer, então ele tem uma vida de evangelização. Só que também Jesus, onde ele chega, ele ministra cura, a enfermidade tem que sair. O diabo corre de onde Jesus chega. Por quê? Porque Jesus representava o reino de Deus na terra. E no reino de Deus não vai existir enfermidade. No reino de Deus todos serão perfeitos. A enfermidade entrou por meio do pecado, mas vai ter que sair quando o trono de Deus for estabelecido. E então quando Jesus chegava e ele falava: o reino de Deus está entre vós, seja curado, porque no meu reino não tem cura. O cego volta a ver, porque no meu reino ninguém é cego. O mudo volta a falar, porque no meu reino ninguém é mudo. Porque no meu reino tudo é perfeito, tudo é exatamente como tem que ser. Eu já falei sobre isso aqui. Os demônios que estavam sobre o gadareno, uma legião, olha para Jesus e fala assim: mestre, o que o Senhor tem conosco antes da hora? Porque eles não estavam esperando que o reino de Deus estabelecesse naquele tempo. A Nova Jerusalém não tinha vindo. Ele fala: poxa, você chegou antes da hora, permita que a gente vá para os porcos. Jesus fala assim: vai. Eles não suportam estar na presença de Jesus, porque Jesus é a representação real, a manifestação real do reino eterno aqui, no hoje, no agora e no presente. Então, se nós queremos ser como Jesus, nós precisamos trazer essa dimensão espiritual para a nossa realidade. E eu estou falando de um processo de maturidade. Então nós estamos falando de ser cidadãos de um reino, e esse reino, para ser cidadão dele, eu tenho direitos e tenho deveres. Muita gente quer fazer parte do reino de Deus pelos direitos que ele vai ter. Eu quero a cura, eu quero a restauração, eu quero um dinheiro, eu quero um carro, eu quero que Jesus resolva meus problemas, eu quero que Jesus seja o meu gênio da lâmpada e realize os meus desejos, mas não quero cumprir com os meus deveres. Desculpa, não existe essa possibilidade. Essa opção não está disponível no menu. Ou você desfruta de direitos e deveres como um cidadão do império terreno, ou você desfruta de direitos e também de deveres de cidadãos do reino de Deus. A decisão é sua. E onde que estão meus direitos e deveres? Estão na palavra, estão na Bíblia Sagrada, o livro, as escrituras de Deus, o verbo, a palavra que direciona todo homem e toda mulher. Olha o que Davi disse em Salmo 119, versículo 11. Davi era apaixonado pelas direções, ensinos, escritos do Senhor. Ele disse: tua palavra eu tenho escondida no meu coração. Salmo 119, 11. A sua palavra eu tenho ela guardada, escondida no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Eu não quero fazer nada que faça de mim um cidadão meramente terreno. Eu quero que todas as minhas ações práticas, toda a minha vida seja condizente com o reino de qual faço parte. Você sabe que Davi teve uma visão do reino de Deus, a mesma visão que João teve, não vou dizer exatamente igual, mas Davi ele sabia, e em Davi cumpre a ideia da descendência do reino de Deus, e a gente já falou sobre isso aqui também. Mas Davi sabia e conhecia o reino. Davi sabia e conhecia que o reino de Deus ia se estabelecer. Davi sabia que o reino dele era meramente terreno, mas que existia um rei acima de todas as coisas. Você pode ler Salmo 99, por exemplo, você vai ver Davi falando claramente do reino de Deus, do trono de Deus, do governo de Deus, e ele entendendo que o reino dele, embora ele era um rei muito poderoso, não valia nada diante do rei dos reis e do Senhor dos senhores. Aí ele vai dizer: a tua palavra eu tenho escondido no meu coração, para eu não pecar contra ti. É pela palavra que nós somos conscientizados sobre cada detalhe dos nossos posicionamentos como cidadãos do reino. Sabe, não adianta eu vir aqui e ficar falando, não adianta ninguém ficar pegando no pé. Você vai ser convencido, você vai ser consciente das mudanças que você precisa viver,
quando você, através do Espírito, for levado a uma caminhada de aprendizagem pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Ler a Bíblia para você não pode ser um peso ou uma obrigação, deve ser um deleite, um prazer. Salmos 1: e na sua lei medito dia e noite, o meu prazer está na lei do Senhor. Prazer, deleite. Sabe, você precisa ter mais prazer pelas coisas de Deus. Se você tiver que escolher em um período de tempo parado entre o Instagram e a palavra de Deus, nós somos cidadãos celestiais. A minha alma vai desejar pela palavra de Deus, e a minha alma vai sobressair a minha vontade carnal e terrena de ficar perdendo meu tempo com o dedinho assim, nossa, olha aqui, nossa, viu fulano? Cara, nós estamos perdendo 2, 3, 4, 5, 10 horas do nosso dia, todos os dias, com coisas banais que não vão nos levar para lugar nenhum. Enquanto a palavra de Deus, que vai me fazer parecido com Cristo e herdar a eternidade, nós nem pegamos na Bíblia. A gente só vai para a Bíblia na hora que a gente está ferrado, lascado. Jesus, fala comigo. Aí a gente abre a Bíblia e quer que Jesus fale conosco, como se ele tivesse obrigação de, aleatoriamente, do nada, você nem se relaciona com ele, ele fala alguma coisa com você. E tem hora que pela misericórdia ainda fala ainda. Mas o certo é fazer como Davi fez. A sua palavra eu tenho escondido no meu coração. A sua palavra para mim é um prazer, é um deleite, porque ela me mostra os meus erros, ela me mostra onde eu preciso melhorar, ela me mostra como eu posso ser mais parecido com Jesus, ela traz a mim consciência do que eu preciso ser. E aí, a partir daí, nós entramos num outro processo, que é o processo de transformação, que é gerado pelo Espírito. Então, se a palavra me conscientiza, o Espírito me capacita. Porque quando eu me conscientizo, eu falo, poxa, é isso, mas não consigo. Aí o Espírito vem e diz, eu posso o que você não pode, porque em mim você pode todas as coisas. Eu te capacito a ser quem deseja ser e não consegue ser. Sou eu quem faço você ser parecido com Jesus, a partir da consciência. É por isso que a Bíblia vai dizer que o Deus desse século, que a gente vai falar que é o do império das trevas, cegou as pessoas, cauterizou sua mente. O que ele está fazendo? Ele está tirando a consciência das pessoas. E sabe o que é o melhor? O melhor não, o pior é que as pessoas estão caminhando em passos largos à perdição, achando que está tudo bem, feliz da vida. Por quê? Porque eu tirei uma foto com o pão e com a ceia. Eu estou lindo, eu estou dentro do céu, porque eu tirei uma foto segurando um pão e um suco de uva. Que se eu não sou do reino, aquilo é só um pão e só um suco de uva e mais nada. Porque se eu sou do reino, aquilo é o corpo e o sangue de Cristo que foi derramado por mim. Mas se eu não sou do reino, aquilo é só pão e aquilo é só suco. Aí eu tiro uma foto daquilo, não estou falando de ninguém daqui não. Se alguém tirou foto, pode tirar, não tem problema, se você tem convicção que é salvo. Mas o que mais você vai ver no Instagram é gente perdido tirando foto de pão e de suco, achando que está indo para o céu, porque está tomando ceia. Isso não é verdade. Eu era bem novo ainda, uma vez eu falei algo e depois eu fiquei repensando, porque alguém me repreendeu. Eu falei, às vezes é melhor que abra-se um bar do que abra uma igreja. Alguém falou assim, nossa, está abrindo igreja, mas é melhor do que abrir um bar, né? Eu falei, depende. Tem hora que é melhor abrir um bar do que uma igreja. Eu falei, por quê? Porque no bar, pelo menos as pessoas estão conscientes de que precisa de Jesus, de que precisa mudar. Chega num bar e fala de Jesus para você ver. Não, tá certo, a pessoa te respeita. Eu já preguei várias vezes em boca de fumo, todo mundo abaixa a cabeça e fala, realmente, parabéns, isso é bom, Jesus é bom, nós precisamos melhorar mesmo. Agora tem uns crentes que você vai falar para ele que precisa melhorar. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, quem é você para falar assim comigo? Opa, desculpa, quarta pessoa da Trindade, vice-Deus, tá tudo certo, tchau, obrigado. Porque se a palavra não te conscientiza, quem sou eu? Um mero comedor de feijão. Mas a minha oração é que sejamos convencidos pela palavra e capacitados pelo Espírito para sermos parecidos com Jesus, para sermos cidadãos do reino de Deus, verdadeiramente dizendo. Quem está comigo aqui diz amém. Pelo amor de Deus, me ajuda.
Fica de pé, para parecer que está acabando. Os irmãos que vão nos ajudar com a ceia, já pode preparar por gentileza? Mas nós seguimos o caminho, finalizando, e a partir do próximo domingo, a gente vai começar uma série de ministrações aqui. Eu ia fazer ela junta, mas eu decidi finalizar essa para começar outra. E nós vamos falar sobre ações e atitudes práticas daqueles que compõem o reino de Deus. E aí a gente vai falar sobre assuntos específicos. Hoje foi uma visão panorâmica, um pouco mais superficial, para a gente avaliar a nossa vida. E a partir do próximo domingo, a gente vem afunilando algumas coisas. Quais são as ações práticas daqueles que fazem parte do reino de Deus? E vai ser uma caminhada extraordinária. Vai ser uma caminhada maravilhosa. Se nós fomos convencidos dos nossos pecados pelo Espírito Santo, nos arrependemos, cremos que Jesus tem poder para nos salvar e fazemos parte do reino, então nós precisamos entender que nós somos cidadãos do reino do céu, habitando na terra. Você já entendeu isso? Nós somos cidadãos do reino dos céus, habitando na terra. E o que nós precisamos ser? Sal e luz. O que nós precisamos fazer? Fazer a diferença. Que sejamos a manifestação do reino de Deus no aqui e no agora. Jesus foi a manifestação do reino de Deus no aqui e no agora. Sabe, eu queria muito que você assumisse essa responsabilidade e que você fosse a manifestação do reino de Deus dentro da sua casa, no meio da sua família, junto com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com seus pais. Eu queria muito que você fosse a manifestação do reino de Deus aonde quer que você esteja, no seu trabalho, com seus amigos, nos seus relacionamentos, com seus vizinhos. Que você seja a manifestação do reino de Deus aqui na comunidade. Que você seja a manifestação do reino de Deus no aqui e no agora. Que você seja convencido pela palavra, que você seja guiado pelo Espírito e que você caminhe no processo de maturidade, que você tenha convicção: eu faço parte do reino dos céus. Cidadãos do reino. Cidadãos do reino.